Para quem gosta de lei do ex, na quinta-feira, no jogo entre América e Amazonas no Independência, fechando a terceira rodada da Série B, tem um prato cheio. 5 jogadores que hoje vestem a camisa do Amazonas passaram pelo América, sendo 3 deles atacantes e outros 2 que foram revelados pelo América. E pelo lado do América tem o ponto de um volante que em 2024 esteve no Amazonas e que, apesar de ser volante, ele é o autor do único gol na Série B de 2025 pela equipe mineira. Vou trabalhar também o ponto da diferença entre Goiás e América, considerado por muitos como 2 candidatos ao acesso, como fortes candidatos ao acesso, que eu acredito que sejam também, mas se tem uma diferença clara entre comissão técnica dos dois lados e principalmente o fator das escolhas dos 2 treinadores. Antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você deixar o like no vídeo para que ele ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também para você se inscrever aqui no canal. Quase todo dia tem assunto, tô falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e todo dia tem futebol brasileiro por aqui. Além também de você compartilhar o link para que ele possa chegar até mais pessoas, em grupos de amigos, em grupos de torcedores. A gente está perto de alcançar os 7.000 inscritos, que é a próxima meta aqui do canal. Já tem inclusive os favoritos da terceira rodada e um resumo da segunda rodada da Série B. Mas bora lá, primeiro começando com aqui o fator de um comparativo entre Goiás e América. Eu coloquei em destaque aqui o meio de campo, porque eu vou falar sobre as escolhas dos 2 treinadores no meio de campo, mas a avaliação ela passa muito além disso daí. Sim, se tem 2 equipes que frequentam a Série A do Campeonato Brasileiro com alguma frequência, 2 equipes que normalmente chegam muito fortes à Série B do Brasileirão como candidatas ao acesso, e acredito que nesse ano de 2025 não é diferente, mas se tem um panorama diferente para as 2 equipes a partir das escolhas dos 2 clubes. Assim, o América em 2025, assim como foi no início de 2024, vem com mais uma aposta para o comando técnico, vem com o jovem William Batista. Na temporada passada foi o nome do Cauã Barros que foi o escolhido. O América no decorrer do ano tentou trazer algumas correções, terminando inclusive, não chegou a terminar, mas enfim, terminou com uma ideia de um Lisca no comando técnico. E se tem do lado do Goiás o Wagner Mancini. Não foi a escolha inicial foi o Jair Ventura, mas diante de um campeonato goiano não tão bom, diante de desempenhos abaixo, terminou saindo o Jair Ventura e veio a figura do Wagner Mancini. Diante disso, a gente tem 2 treinadores com uma carga de experiência muito diferente, 2 treinadores que, na minha concepção, estão em degraus bem separados, bem afastados. Né? Você tem um Wagner Mancini que já fez um grande trabalho, inclusive no América, num dos melhores momentos da história do América, aliás, e também tem o fator de, quando você pega grupo lado a lado, elenco lado a lado, você tem um Goiás com mais forças. Olhando para o ataque, ainda assim a estreia do Anselmo Ramon, mas o Goiás tem um 9, diferente do América, que usa ali um William Bigode adaptado a 9. É um Goiás que tem um Zé Hugo que teve uma grande passagem pelo Vitória, que tem a figura do Jajá que traz algumas oscilações. E assim, quando a gente compara ataque com ataque, você tem um América sem o 9, um América com o Figueiredo emprestado do Vasco, um América com o Fabinho, que se tivesse desempenhando um pouco do que desempenhou no Campeonato Mineiro, dava pra gente classificar como um bom atacante, mas caiu um pouco. Tem o Miguelito ainda buscando alguma ambientação com o grupo, tem o Madison, mas avaliando ataque a ataque, tem um Goiás acima. Avaliando a linha de defesa, tem um Goiás também acima, a partir do William Lepo na lateral direita, a partir do DG ou do Louvar na lateral esquerda. Então se tem esse fator de ser um Goiás, e quando olha para a linha defensiva, Messias revelado pelo América, talvez a dupla de zaga do América possa estar um tom acima, porque aí tem o Ricardo Silva e tem principalmente a figura do Lucão. Mas quando chega no gol, também tem ali bons goleiros, Tadeu e Matheus Mendes, um Tadeu com uma carga de experiência maior. Só que aí quando a gente chega no meio de campo, aí que vem o ponto da diferença, que ela é muito grande. Você tem um Goiás que, apesar de não ter um 10, é um meio de campo com volantes, e volantes que poderiam estar minimamente jogando numa primeira divisão. Rodrigo Andrade,
o nome do Gonzalo, o nome também do Juninho, que recentemente, o maior jogador talvez da história do América, talvez não no fator técnico, mas no fator de história, e tem também o Gava. No meio de campo do América tem Felipe Amaral, tem o nome do Miqueias, o nome do Cauã Barros, o nome do Iago, também tem o nome do Elizari e o nome do Benítez. Até que a gente poderia avaliar que é um Goiás sem um 10. O América tem Benítez, o América tem Elizari. Elizari que é um volante barra meia central, mas assim, nenhum dos dois está desempenhando minimamente o que podem. Assim. Benítez, mais uma vez, passou por um período muito longo no departamento médico e o Elizari teve uma queda também de rendimento clara. Então, se tem essa diferença, eu vejo como o Goiás, setor a setor, melhor do que o América. Só que esses problemas eles se agravam quando, além desse fator de ser um Goiás um tom acima, e por que eu estou comparando aqui as duas equipes? Estou comparando as duas equipes por essa realidade de estarem lutando pelo mesmo objetivo e por terem sido equipes que eu consegui acompanhar com um pouco mais de proximidade. Mas falando sobre principalmente as escolhas dos dois treinadores, que eu acho que é o que pesa mais, e principalmente as escolhas aliadas ao fator de jogo, à ideia de jogo. Você tem um América que conseguiu uma vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto sem conseguir desempenhar muito, conseguindo com um gol, com o Cauã Barros, o gol da vitória. E na segunda rodada, um jogo bem abaixo contra o Remo, engolido pelo Remo praticamente. E se tem aqui um fator de um Goiás que jogou muito bem contra a equipe do Amazonas e conseguiu vencer o Operário jogando no Germano Krieger. E assim, as escolhas de meio de campo, elas mostram, e principalmente ao lado do que se pede para o jogo, elas mostram o que há de diferença entre Wagner Mancini e William Batista. Se tem aqui claramente meios de campo com volantes e meias centrais dos dois lados. Claro, a gente tem que avaliar também o fator individual. Meio de campo, quando você pega Juninho com o Cauã Barros, você tem, apesar de mais intensidade com o Cauã, você tem o Juninho que também tem muita intensidade e que tem uma rodagem maior. Rodrigo Andrade ou Gava, comparado com o Iago Santos, você tem também um fator de um poder técnico maior do lado goiano. E um Iago que ainda vem tentando buscar um fator de experiência. E aqui Marcão ou Gonzalo com o Miqueias, três jogadores exclusivamente defensivos, mas que se tem um fator também aqui de algum equilíbrio. O Marcão talvez um pouco mais defensor, o Gonzalo também defensor, mas podendo sair um pouco mais. Então se tem aqui meias centrais e volantes no meio de campo das duas equipes. Só que aí o trabalho dos treinadores é diferente. Sim. Goiás, tendo isso daqui, principalmente avaliando o jogo contra o Amazonas, foi um Goiás que não buscou o jogo, mesmo dentro de casa, não buscou um jogo de ter muito a posse de bola. Não foi um Goiás que, vou segurar a bola e criar situações a partir disso. Não, foi um Goiás que sufocou o adversário a partir de um meio de campo muito forte. Não dá para imaginar esse meio de campo com posse de bola e tentando quebrar a marcação do Daniel Paulista, tentando quebrar a marcação do Remos. Tem esse meio de campo com o fator de também poder ser defensivo. Então, se é esse meio de campo com a mesma ideia do que o Wagner Mancini colocou contra o Amazonas e colocou contra o Operário também, era até válido. Então, meio de campo para usar mais a intensidade e usar mais o poder defensivo. O problema é, William Batista escalou esse meio de campo com a ideia de ter a bola e a ideia de propor alguma coisa jogando no Mangueirão. Óbvio que não deu certo, óbvio que o América não criou praticamente nada por dentro. E assim, não querendo escorar a derrota do América a partir apenas desses três nomes. Os laterais do América também renderam muito mal, os atacantes de lado do América também renderam muito mal. Mas aqui, avaliando o meio de campo com características minimamente parecidas, você tem uma clara ideia de jogo diferente entre Mancini e Cauã Barros, que o Mancini aproveita muito melhor o que tem, a partir da ideia de jogo de mais marcação, e o William Batista terminou pecando em tentar ter a bola ou buscar ter um jogo de ter mais posse diante de um Remo jogando fora de casa. Então esse é um ponto que eu acho que tende a ser fundamental. E avaliando tudo que eu disse sobre as duas equipes, entendo que é um Goiás que está algumas prateleiras acima do América nessa luta pelo acesso. O jogo contra o Remo assustou, Ver o América atuando contra o Remo
trouxe algum susto. Também teve o fator de um Goiás que contra o Paysandu no primeiro jogo da final da Copa Verde não foi bem no Mangueirão, mas consigo ter mais expectativa sobre o Goiás do que sobre o América. E trazendo outro ponto, né, já o fator da lei do ex, quinta-feira, fechando a terceira rodada da Série B, inclusive tem os favoritos da terceira rodada já disponível aqui no canal. Teremos Amazonas, na verdade América e Amazonas, o jogo do Independência. O Amazonas que jogou a primeira rodada, vou até buscar aqui com detalhe. O Amazonas teve a primeira rodada contra a equipe do Goiás, foi engolido pelo Goiás, e na segunda rodada terminou empatando contra a Ferroviária, contra o América que eu falei um pouco do retrospecto, né? Vitória contra o Botafogo no Independência, derrota para o Remo no Mangueirão. E o grande ponto de atenção para esse jogo aqui é para quem gosta do fator lei do ex, né? Porque a gente tem do lado do Amazonas 5 jogadores que passaram pelo América, que é Wellington Nascimento, o zagueiro, foi revelado pelo América, acho que nem chegou a atuar profissionalmente, mas foi revelado. Xavier, que chegou a jogar profissionalmente pelo América, é um volante. E se tem no fator Xavier um jogador que não atuou pela Série B, diante de um elenco tão grande que tem em número de peças mesmo do Amazonas. Então se tem o Xavier, já foram 2 jogadores. William Barbio, que também não jogou pela Série B, mas é um atacante e passou pelo América, acredito que em 2016. E tem a figura do Varanda, atacante, e aí sim peça titular, ao lado do Henrique Almeida. Henrique Almeida que teve algum destaque, acredito que em 19 ou 20, com a camisa do América, um dos bons nomes do América naquela oportunidade. Não agradava a todos, é bem verdade, tinha lá seus momentos de oscilação, mas enfim, são 3 atacantes, talvez um deles não jogue, que é o caso do William Barbio. Não sei se Henrique Almeida e Varanda irão atuar, mas eles são titulares. E tem o fator do Wellington Nascimento, que é o zagueiro titular do Amazonas. Então, 3 jogadores que devem estar em campo, sendo 2 deles atacantes pelo lado do Amazonas. E do lado do América tem a figura do Cauã Barros, né? Cauã Barros, que pertence ao Vasco, foi emprestado ao Amazonas na última temporada, chegou à América para esse ano, e apesar de ser um volante, que eu até trabalhei no vídeo anterior, no recorte inicial desse vídeo, é um volante com muita pisada no campo de ataque, inclusive ele que marcou, ele que foi o autor do único gol do América na Série B diante da vitória contra o Botafogo por 1-0 no Independência. Então, para quem gosta de lei do ex, tem esse ponto de observação. Cauã Barros deve ser uma figura certa para o jogo. Então, temos aí em campo minimamente aí 4 jogadores para realizarem ou tentar realizar a lei do ex. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, sobre as principais divisões do Brasileirão. Vou ficando por aqui. Até a próxima.